Bom, bom dia a todos. A nossa aula de hoje vai ser sobre princípios de projeto e sobre padrões de projeto. A gente vai estar fazendo exercícios, tirando algumas dúvidas, né, que porventura ficaram aí, né? Eu imagino que já vocês devam ter ficado aí com bastante dúvidas, principalmente porque esse conteúdo ele é mais extenso, né? Quando entra aí na parte de padrões de projeto, de princípios de projeto, surge um pouco mais de dúvidas mesmo, porque realmente é bastante conteúdo. Então, a gente vai estar fazendo alguns exercícios hoje mesmo, de verdadeiro e falso, e também vou estar apontando, assim, links, né, vou falar rapidamente sobre algumas coisas de princípio de projetos, vou também apontar links para vocês, depois, quem quiser procurar entender um pouco mais, com mais calma, vocês terem esse material de consulta também. Então, tá. Bom, primeiramente, vou compartilhar aqui com vocês a tela aqui, eu vou mostrar um pouco sobre essa parte de princípios de projeto, né? Então, foi a primeira videoaula, falamos lá de princípios de projeto, eu falei de alguns lá, né? Coesão, essa questão de princípio aberto e fechado, princípio da responsabilidade única, essas coisas, né? E depois a gente vai fazer uns exercícios de verdadeiro e falso sobre padrão de projeto. Bom, então, primeiramente, sobre princípios de projeto, né? Existe uma sigla, quando a gente fala em princípios de projeto, que é a sigla SOLID. Essa sigla SOLID significa esses 5 princípios de projeto aqui, né? Que o S vem de Single Responsibility Principle, né? Que é o quê? O que significa isso? Princípio da responsabilidade única. O O do inglês Open Closed Principle, que no caso é princípio do aberto e fechado. Você também tem o princípio de substituição de Liskov, princípio de segregação de interface e também tem o princípio de inversão de dependência. Então, tá vendo? São essas iniciais aqui que dá o nome SOLID, né? São esses 5 princípios. Bom, vou falar um pouco sobre cada um desses princípios e depois vou deixar aqui com vocês até as referências de onde que vocês podem estudar mais sobre esses princípios. Vou até deixar aqui no chat também, que acho que por aí dá. São 2 links, um para o capítulo de engenharia de software moderna, que fala sobre princípios de projeto, e tem esse outro que eu acabei de ver desse site, desse Robson aqui, que eu achei bem intuitivo, assim, porque ele explica cada princípio, é bem fácil de entender lá, ele dá exemplos, eu acho que também vocês podem usar esse site, né? Então, vocês têm 2 lugares para consultar, para depois entender um pouquinho mais sobre esses princípios de projeto. Mas vamos falar um pouco deles aqui. Bom, primeiro princípio, né, que é o S lá, do SOLID, é o princípio de responsabilidade única. Então, basicamente, esse princípio diz para a gente que quando a gente está fazendo ali nosso projeto de software, uma das coisas que a gente tem que obedecer é esse princípio de responsabilidade única. E isso é uma aplicação direta da ideia de coesão, né? Lembra o que é coesão, né? Quando você fala assim que a classe deve ser coesa, é que ela não pode fazer várias coisas diferentes, muito diferentes, ou seja, ela tem que ter uma coesão, ela tem que ter uma única responsabilidade. Se durante a programação orientada a objeto você está colocando muita responsabilidade para uma única classe, algo está errado com a sua programação, porque você
está fazendo a classe assumir múltiplas funcionalidades. E isso não é desejável, porque você deve modificar uma classe obedecendo somente um único motivo. Você não pode ter vários motivos totalmente diferentes para modificar uma classe do sistema, porque senão, lembra daquele code smell do Divergent Change, que a gente já falou nas aulas passadas? Pois é, tem muito a ver com aquilo. Você só tem que ter um único motivo para modificar a classe. Olha, eu estou modificando a classe porque o relatório de vendas diárias está com um problema num dos campos. Beleza. Ou eu estou modificando essa classe porque o cadastro de produtos não está funcionando bem. Então, você não pode ter uma classe assumindo muitas responsabilidades, porque senão você vai estar introduzindo o Code Smell Divergent Change e você vai estar fazendo uma classe pouco coesa, né? E dentro da orientação a objeto, o que a gente quer? Alta coesão e baixo acoplamento. Um método, ele só deve fazer uma coisa, uma classe também. Então é isso, a gente sempre quer aumentar a coesão e diminuir o acoplamento, ou seja, o acoplamento já tem a ver com o quê? Com a interdependência entre as classes. Então, uma classe, ela pode, tudo bem, depender de outra classe, mas se ela começar a depender de várias outras classes e ser uma dependência muito forte, isso é ruim, porque entra naquele code smell também do shotgun surgery, né? Que é aquela alusão àquela a figura da metralhadora, ou seja, se você modificar uma classe, isso dispara várias modificações pequenas em outras classes do sistema. Isso não é desejável. Não é desejável que uma classe fique dependendo de várias outras classes, que ela esteja extremamente acoplada a outras classes. Por quê, Eduardo? Porque senão você vai ter que, sempre que mexer numa classe, para fazer o commit, você vai ter que mexer em várias outras classes que dependam dela. Então, isso só dificulta o trabalho do programador. Bom, o que é o princípio do open closed, né? Que é o princípio do aberto fechado, né? Que é muito conhecido. Ele diz o seguinte, que um módulo ele tem que estar sempre aberto para extensões, ou seja, uma classe. Você pode pensar aqui também como se fosse uma classe do sistema. Ela tem que estar aberta para extensões, só que ela tem que estar modificada para uso, para modificações. Como assim? Se você quiser entender melhor o comportamento de um código, é preferível que você crie um novo código que estenda esse código que você quer entender, ao invés de alterar o código existente. Então, existe esse princípio também ou seja, até para facilitar nas manutenções. Por quê? Porque se você fica modificando muito um código que já funciona, qual que é a consequência disso, né? É você introduzir bugs no sistema que às vezes nem existiam, né? Então, para evitar esse negócio de você introduzir defeitos no código que nem existiam, por exemplo, é preferível você estender essa classe para entender o comportamento desse código, né, que você quer entender, do que alterar um código que já funciona, um código existente. Isso é o princípio da aberto e fechado. Aberto vem de aberto para extensões. Você pode fazer extensões nessa classe. E fechado seria que você não tem que ficar modificando ela a todo momento, um código que já funciona. Né? Ela tem que estar fechado para essas modificações. Isso são bons princípios de programação, vamos dizer assim. São princípios de projeto que a gente deve respeitar, né? Durante o desenvolvimento de um software, né?
O L vem de Liskov, que é o princípio de substituição de Liskov. Depois vocês podem, nesses links que eu coloquei, ler com mais detalhes esses princípios e tal. Esse Liskov, na verdade, tem a ver com a Bárbara Liskov, então por isso que chama princípio de substituição de Liskov. E basicamente é um princípio que ele fala o seguinte, que você tem classes bases e as classes derivadas. As classes bases seriam as suas superclasses, vamos dizer assim. E as classes derivadas são as suas subclasses, né? Os seus subtipos. Então, idealmente, se você, segundo o princípio de substituição de Liskov, qualquer classe derivada, ou seja, qualquer subclasse, pode ser substituta da sua respectiva superclasse. Então, é basicamente isso, ou seja, é, em outras palavras, né, qualquer subclasse ali que herda da minha superclasse, você pode, no código que você tem lá no seu sistema, você pode simplesmente substituir a sua, é, a sua classe base pela subclasse respectiva dela, sem ter nenhum problema. Então, por exemplo, animal seria uma classe base, né? Quais são as subclasses de animal? Cachorro, gato, papagaio, tudo pode herdar de animal, né? Então, são classes derivadas da classe base animal. Então, Professor, segundo... Oi? mas qual seria uma vantagem disso? O que que me traz de vantagem eu poder substituir, por exemplo, animal por um animal em específico? E se eu quiser mudar a minha aplicação, deixar ela mais específica? Na verdade, por exemplo, o que é legal de você fazer essa substituição? Quando você quer deixar, se você substitui uma classe derivada pela classe base dela, você deixa a aplicação mais específica, né? É, Nem sempre você vai precisar fazer isso, né? Às vezes é, a ideia desse princípio é que essa substituição tem que ser transparente. É quase que assim, você pode usar uma subclasse no lugar da superclasse, ou seja, da classe base dela, né? De maneira transparente, sem. Bom, mas para que eu faria isso? Se eu quisesse algo, deixar minha aplicação mais específica. Mas nem sempre a gente quer também fazer isso, né? Às vezes, pelo contrário, às vezes a gente quer deixar a nossa aplicação mais genérica. Por exemplo, numa lista de animais, você pode colocar qualquer tipo de animal ali, né? Poderia colocar cachorro, gato, enfim. Numa lista de figuras geométricas, você também poderia colocar qualquer classe derivada de figura geométrica, um quadrado, um retângulo. Se você substitui, por exemplo, a classe derivada, que seria retângulo, pela classe base, que seria figura geométrica, sua aplicação ficaria mais específica, né? Então, a ideia desse princípio é que, mesmo se você fazer essa substituição, você como se removesse a classe base. Se você não, isso ficaria transparente. Isso seria que a gente tem que obedecer esse princípio, ou seja, é um princípio meio, assim, mais desses princípios sólido mesmo, é mais se você quer deixar a aplicação mais específica. Não tem muito, assim, uma coisa muito diferente disso, não. É uma propriedade que a gente tem que obedecer, porque senão fica. Senão quer dizer que tem algum problema com a sua herança, com o seu polimorfismo, pode ter algum problema aí, nesse caminho aí. Mais sobre isso. Depois vocês podem até ler, ele dá uns exemplos disso, né? E eu acho que pode ficar até mais claro. Tem esse princípio também da segregação da interface.
Aqui eu também peguei só um trecho lá, fala o seguinte, que as interfaces têm que ser coesas entre si e que nenhum cliente ele não pode ser forçado a depender de métodos que ele não usa, né? Então, é quase que assim, a interface tem que conter os métodos que você vai precisar usar. Se você tem vários métodos ali que o cliente, ao implementar a interface, ele nem vai usar, o ideal é você retirar esses métodos da interface, deixar ela mais limpa possível. Você não tem que obrigar o seu cliente a depender de métodos que ele sequer usa. Mais ou menos isso também. Ou seja, deixe a sua interface apenas com métodos é, que, que o cliente realmente precisa, ou que o cliente realmente dependa de implementar esses métodos. Então, a interface ela tem que ficar mais clean, né, e coesa, né? Por isso que também não pode ter vários métodos muito diferentes, com comportamentos muito diferentes dentro de uma interface. Porque senão a interface não fica coesa, né? Ela começa a fazer mais de uma coisa. Então, por exemplo, se você tivesse uma interface porta, abrir e fechar, não tem que ficar tendo muitos outros métodos assim que diferentes, né? Que não deixa a interface coesa e por aí vai. E ainda tem esse outro princípio aqui de inversão de dependência. Que diz o seguinte, basicamente aqui um resumo dele mesmo, um resumo do resumo, depois, que é o seguinte: módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, né? Eles, basicamente, você não tem que ficar, como é que eu falo? Dependendo de detalhes, fazendo as suas abstrações depender de detalhes. Na verdade, são os detalhes que devem depender das suas abstrações. Sei que fica um pouco, às vezes, genérico, né? Eu só falei rapidamente sobre esses princípios, né? Por isso que eu coloquei essas outras referências também para vocês. Tem o capítulo 5 do livro do Marco Túlio, que eu acho que vai detalhar com mais exemplos isso, né? Para ficar mais claro o que cada um desses princípios de projeto significa, mas basicamente isso também tem a ver com o princípio de versão de independência, tem um pouco a ver com acoplamento também, né? Porque, por exemplo, você deixar um módulo de alto nível muito fortemente acoplado a outro de baixo nível, isso não é bom, né? Por quê? Porque sempre que você vai mexer no módulo de alto nível, você tem que ficar mexendo em várias outras coisas no módulo de baixo nível, ou seja, mexendo em detalhes de implementação. E a gente tem que deixar, às vezes, a aplicação o mínimo acoplada possível, que eles falam, né? Assim, você tem que deixar a aplicação coesa, ou seja, fazendo o que ela realmente precisa fazer, mas sem assumir múltiplas responsabilidades. Por exemplo, um método não tem que fazer muitas coisas. Uma classe não pode fazer muitas coisas, não pode ser modificada por várias coisas, né? E, e esse princípio de inversão de dependência tem muito a ver já não com o conceito de coesão, mas com o conceito de acoplamento, que, que é aquela questão assim, de você não deixar uma classe muito fortemente acoplada a outra, vamos dizer assim. Ela, quando uma classe depende muito de outras, né, para funcionar, isso não necessariamente é bom, né? Porque sempre você vai corrigir um bug numa, você tem que ficar fazendo muitas modificações em outras. Então, você tem que o máximo que você conseguir de eliminar esse acoplamento, essa dependência forte, você pode ter uma dependência, mas não precisa ser uma dependência tão forte, que eles falam, né? Por isso que eles até têm algumas.
alguns princípios, né? Fala, olha, prefira usar composições do que heranças. Isso vai diminuir o acoplamento entre as classes. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes usam a herança demais no projeto orientado a objeto. Isso não é bom. Se você tem que usar a herança só no momento que realmente precisa, porque senão a sua profundidade de herança fica muito profunda. Então, você vai criando uma subclasse que herda de outra subclasse, que herda de outra subclasse, que herda da classe base, por exemplo. Isso não é desejável, porque você está aumentando o acoplamento entre várias classes. Então, existe todo um estudo de você, às vezes, nesses casos, preferir composições do que heranças, né? Então, tem uma série de coisas em relação a isso. Bom, depois, né, igual eu falei, depois consulta esses links que eu coloquei aí também, né, para ficar, né, um pouquinho mais claro o que eu falei, né, porque é normal ter, às vezes, alguma dúvida, e às vezes um exemplo mais concreto deixa isso um pouco mais fácil de entender. Bom, aí o que acontece? Nessa aula de hoje, também na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios de verdadeiro e falso, e outros exercícios que eu também separei aqui, para a gente revisar um pouco de padrões de projeto, né? São muitos padrões, tá? Isso eu já adianto para vocês. Tem um livro, né, que é o Padrões GOP, né, que é tem o livro da Gangue dos Quatro, né, que são quatro pessoas que descreveram esses padrões, entre eles o Eric Gama e outros mais, né, as pessoas, com vários padrões de projeto. Então, assim, nas nossas aulas, na videoaula, eu vou falar de alguns deles, mas outros, não, assim, ficaria muito extenso eu cobrir todos eles em videoaulas. Então, a gente vai tentar cobrir fazendo exercícios e também vou deixar para vocês como um exercício de pesquisa mesmo, de vocês irem atrás, ó, dessa informação, de entender mais. Tem esse capítulo 6 aqui, que é o capítulo lá do livro do Mark Tully, né, que a gente está seguindo, que é sobre padrões de projeto. Lá vai ter mais padrões ainda, né, para estudar. E eu acredito também que alguma coisinha também vocês podem pesquisar no próprio Wikipedia mesmo. Tem algumas coisas que vocês podem. Quer ver? Eu acho que. Tá vendo? Ele tem uma documentação que eu acredito que possa ser útil também para complementar alguma coisa que porventura não tiver também coberta, né, no livro lá do Marco Túlio, mas aqui ele fala dessas três categorias, né, de padrões. Então vocês veem, são muitos padrões. Eu passei só por pelos alguns principais. Então, mas estudem, né? Eu acho que é legal. Quanto mais a gente estudar esses padrões, entender, mais a gente vai ficando craque, né? Quando for desenvolver um software, né? E quando você usar padrões de projeto no seu software, pode deixar ele mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Para manter, para manutenções, é, e assim por diante. Então, inclusive, o arquiteto de software, ele tem que fazer isso, né? Não, peraí, vamos usar um singleton aqui, ou uma fábrica abstrata, pode ser interessante nesse projeto aqui. Nesse outro, vamos usar outro, por aí vai. Então, vamos lá. Vai funcionar, né, igual a gente, como é que eu digo? Igual a gente fez nas aulas passadas. Então, eu vou falar a questão aqui, e vocês podem participar. Vocês podem abrir o microfone também, se quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá bom?
e aí no chat mesmo, pode falar se vocês acham que é verdadeiro, se é falso, tá? Se alguém tiver algum exemplo prático, quiser também comentar de que já usou isso na, na empresa, pode também, dependendo, também fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas questões. Olha, vou fazer, acho que 10 questões hoje, depois, e na quinta que vem a gente faz mais, né? Então fala lá, olha, fachada é um padrão que oferece uma interface unificada e de alto nível que torna mais fácil o uso de um sistema. O que vocês acham, né? Que é o facade aí, né? Vocês acham que faz sentido? Isso é verdadeiro? Isso é falso? Comentem aí. Bom, pessoal, esse padrão aí, isso é verdade, né? Na verdade, para que a gente constrói fachadas, né? É para você criar como se fosse uma classe, uma interface, né? Que fica na frente de outras classes do seu sistema, vamos dizer assim. Por isso que ele fala, ela é a fachada, né? Igual quando você pega lá, a fachada de uma casa, é a parte de frente da casa, né? Então, a ideia disso é que você não tenha que entender minuciosamente todos os detalhes das classes mais internas, ou seja, que estão atrás dessa fachada. Então, você basicamente você só tem que mexer na fachada em si. E isso vai te abstrair muito, né? Então, é uma interface que você coloca na frente ali, e que essa interface que é a fachada, é ela que vai fazer toda essa comunicação, e vai abstrair isso para você. Toda essa comunicação com a parte mais interna, né? Com as classes dos seus subsistemas, vamos dizer assim. Então, isso é verdade. Tá, vamos lá. Bom, a segunda questão é sobre singleton, né? Acho que muita gente aí já deve ter ouvido falar desse padrão de projeto. Então, o singleton é um padrão que garante que uma classe possui uma única instância e oferece um único ponto de acesso a essa instância. O que vocês acham? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Bom, esse padrão de projeto, isso é verdade. Isso, o que acontece? Um exemplo muito bom assim de singleton que a gente pode dar é quando você tem uma única conexão com o banco de dados que ela é compartilhada em todo o seu sistema. Então, eu não sei se eu vou ter que, eu vou tentar explicar, mas basicamente é o seguinte: não sei se por aqui eu vou ter aqui a classe para mostrar. Tem até consegui fazer uma pesquisa no meu computador aqui, ele pode ajudar nisso aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. O que acontece aqui? Aqui é um exemplo de singleton aqui, né? Eu estava falando justamente dessa conexão, né, com o banco de dados, não é isso? Então, geralmente, você imagina o seguinte: você precisa inserir numa tabela. Então, você pega a conexão e insere, né? Conexão com o banco e insere. Depois, em um outro momento, você precisa deletar algum registro dessa tabela. Você pega essa mesma conexão com o banco de dados, deleta, beleza. Então, imagina que toda vez que você fizesse alguma operação em alguma tabela do seu banco de dados, você tivesse que abrir novas conexões, né? Vocês concordam que, nossa, ia gerar
ia gerar assim, muitas conexões e tal. Então, para isso, você pode usar o padrão de projeto Singleton. Então, você vai ter uma única database connection que vai ser compartilhada por várias classes do seu sistema. Então, você só vai ter uma única instância da database connection, que por ser estático aqui o método getDBConnection, você pode acessar essa conexão de qualquer ponto do seu sistema. Basta fazer databaseconnection.getDBConnection, que, tá vendo? Ele se for nula, ele abre a conexão. Se não, ele vai retornar essa única conexão. Por isso que o objeto é estático, né? Ele fica no heap. Então, a ideia do singleton é isso, você não ter que... Você ter uma única instância e ela será acessada de qualquer ponto do seu sistema. Aqui. Beleza. Então, senão você teria que abrir toda hora uma conexão diferente com o banco de dados para fazer uma operação numa tabela, e isso não seria desejável. Bom, aí a questão 3 fala de um outro padrão de projeto, ele fala lá, wrapper, né? Para quem ainda não, às vezes não sabe, o wrapper, ele é só um outro nome para o adapter, né? Então, adaptador, ou do inglês adapter ou wrapper, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, é o mesmo padrão, né? Aí ele fala lá, o wrapper é um padrão que facilita a construção de objetos complexos, com vários atributos, sendo alguns desses atributos opcionais. E aí? Alguém aí que já às vezes estudou um pouco, já viu a videoaula, né? Bom, isso daí é falso, pessoal. Por quê? Porque quem que é responsável por criar objetos complexos, né? É o padrão de projeto criacional Builder, que vocês depois podem estudar aí com mais calma, mas o Builder permite você, por exemplo, já que vamos supor que você tem um jogo, e aí você precisa criar vários objetos complexos e que tem vários atributos, só que alguns são opcionais, outros são obrigatórios. O Builder, ele é um padrão de projeto criacional que pode ser utilizado. Então, isso aí é falso. Bom, aí ele tem lá, fala sobre o projeto decorador, que eu até expliquei numa das videoaulas. Aí ele fala lá o decorator ou decorador, né? Aí fala lá, é um padrão que permite converter uma interface de uma classe para outra interface que é esperada pelos clientes, fazendo com que as classes trabalhem juntas, e se não fosse assim, não seria possível, né, devido a uma incompatibilidade ali entre as interfaces. E aí, né? O que vocês acham? Fica à vontade aí, pode falar alguma, quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone aí. Pessoal, bom, eu sei que está um pouco rápido aí, mas essa questão aí, ela é falsa, tá? Por quê? Porque não é o decorator que é esse padrão aí, não. Né? Para você converter uma interface para outra interface esperada pelos clientes, você tem quem faz isso é o adapter, é o wrapper, né? E eu até dei um exemplo um pouco sobre isso, que é aquela questão da tomada, né? Que eu falei de 3 pinos, que você às vezes coloca, às vezes a pessoa tem lá por exemplo, o notebook dela, a tomada é naquela mais nova, de 3 pinos, só que na tomada da casa da avó dela lá ainda é de 2 pinos, por exemplo, né? E aí ela vai, por exemplo, e usa um T, né? Ou se não, ela... e o que é esse T? Seria um adapter, é um adaptador, né?
que vai permitir que duas interfaces incompatíveis, que é a interface do notebook com a interface da tomada ali da parede, se comuniquem. E aí você consiga carregar o seu notebook. Beleza? Então, mas então, Eduardo, o que o decorator faz? Bom, o decorador eu expliquei também, ele serve para você adicionar dinamicamente características em um objeto que está sendo construído em tempo de execução. Como assim? Suponha uma cafeteria, né, que eu acho que eu dei exemplo disso. Você vai fazer um café personalizado para você. Mas concorda que cada cliente que chega na cafeteria vai fazer um café diferente, né? Uns vão querer com chantilly, outros sem, outros vão querer com chocolate. Então, esse negócio do objeto ser criado dinamicamente, ele ser decorado dinamicamente em tempo de execução, isso é chamado de decorador. Bom, aí a questão 5 fala sobre fábrica abstrata. Bom, fábrica abstrata é um padrão que oferece uma interface ou uma classe abstrata ali, onde você consiga criar uma família de objetos relacionados. Sim, isso é verdade, né? A fábrica abstrata, ela é um padrão de projeto criacional, onde você vai conseguir criar vários objetos relacionados utilizando uma interface ou uma classe abstrata padronizada, de modo que você não tenha que ficar chamando diretamente o construtor da classe. Você não vai ter que ficar fazendo new diretamente no seu código. A ideia da fábrica abstrata é um pouco essa também. Você vai chamar a classe abstrata lá, ou a interface, para criar esses vários objetos, essa família de objetos, né, relacionados. Bom, eu sei que essa padrão de projeto, assim, acaba que exige um pouco mais de estudo mesmo, né? É um pouquinho mais difícil essa matéria aí, porque exige, assim, a gente estudar cada um deles e até entender com exemplos concretos. A gente tem que tirar um tempo mesmo para entender melhor mesmo. Então, fiquem tranquilos que é assim mesmo, né? Eu também, quando estudei esse conceito pela primeira vez, eu também não ficou muito claro para mim, né? Eu sabia alguns padrões, outros nem tanto, mas quanto mais você estuda e vê exemplos na internet, tudo vai ficando um pouco mais, vai desmistificando, vamos dizer assim. E esse livro, o capítulo 6 do livro do Mertúlio, vai ajudar muito, eu acho, também. Bom, a questão 6 fala sobre o proxy, né? Então, é outro padrão, né, de projeto estrutural. É um padrão que funciona como um intermediário, que controla o acesso a um objeto base. E aí, vocês acham que tem a ver esse nome? É isso mesmo que o proxy faz? Bom, pessoal, isso também é verdade, tá? Não sei se vocês já brincaram aí com proxy um pouco, mas, por exemplo, em algumas universidades, né? Eu sei que você, por exemplo, para ter acesso à internet, não só em universidades, pode ser até em empresas também, você tem que conectar num proxy, ou seja, configurar um IP e porta, para que esse proxy, depois que você conecta nele, ele te redireciona para as páginas da internet que você quer consultar, né? Se você não configurar o proxy no seu navegador web, você não consegue simplesmente navegar. Então, esse proxy é essa coisa mesmo, que fica no meio, entre você e o navegador, vamos dizer assim, entre você e o acesso à internet, vamos dizer assim, é um exemplo bom para entender proxy, onde você conecta no proxy, aí autentica nesse proxy e o proxy
vai controlar o acesso às páginas da internet, no caso, ao seu objeto base ali, né? O seu objeto de interesse. Beleza. Bom, a questão 7 fala sobre adaptador, né? Fala, olha, adaptador é um padrão que permite adicionar dinamicamente funcionalidades a uma classe. E aí, o que vocês acham? Até pelo que eu falei, né? Isso aí, o que vocês acham? É falso, né? Porque isso é o decorator, que vai adicionando dinamicamente as funcionalidades. Bom, aí a questão 8 é sobre visitor, que é um padrão de projeto comportamental. Ele é um padrão que oferece uma interface padronizada, que você caminha através das estruturas de dados. Isso aí é um peguinho, na verdade isso é falso, né? Para que serve o visitor? Eu até tenho deixa eu ver se está aqui. Eu até falo do visitor, o visitor, na verdade, a definição dele é o seguinte: dado que você tem uma estrutura de dados, por exemplo, uma árvore, uma pilha, alguma coisa assim, ele torna essa estrutura de dados aberta a extensões. Então, você consegue adicionar uma função em cada elemento da sua estrutura de dados, sem alterar o código desses elementos. Ou seja, imagine que você tem uma estrutura de dados, por exemplo, uma árvore, e aí a árvore ela tem nós, né? Os nodos lá da árvore. Às vezes nesses nós você consegue editar, adicionar alguma coisa e tal. Mas se você quisesse colocar uma nova função nesses nós, sem alterar muito o código desses elementos, você usa visitor para adicionar essas novas funções nessas estruturas de dados, sem ficar alterando o código. Então, é para isso que é o visitor, né? Isso é um peguinha. Mas então quem que é o padrão de projeto que ele está descrevendo aqui, né? Vocês poderiam se perguntar. É o iterator, é o iterador. Não sei se vocês já repararam, mas em Java, toda vez que você, por exemplo, quer percorrer um array list, por exemplo, você chama o iterator do array list, lá, o método iterator. Aí, se você quiser percorrer um set, um conjunto, você chama iterator. É possível percorrer um hash map também, chama o iterator, entendeu? Então, iterator é para você conseguir caminhar, né, percorrer sua estrutura de dados. Geralmente usa aqueles métodos hasNext, next, né, para você percorrer elementos ali dentro da estrutura. Bom, para terminar, vamos terminar com esse strategy, né? Bom, strategy é um padrão que permite parametrizar os algoritmos que são usados por uma classe. O que vocês acham? Strategy eu expliquei numa das videoaulas lá que eu disponibilizei. Vem de estratégia, né? E isso é verdade o que ele falou. Onde você pode ter, por exemplo, várias estratégias só de ordenação, né? Por exemplo, a gente sabe, conhece muitos algoritmos de ordenação. Tem o bubble sort, o merge sort, o radix sort, heap sort, vários, né? Então, você pode ter várias estratégias de ordenação que estende de sort strategy, por exemplo. Eu dou um exemplo bem claro sobre isso lá. Então, é muito fácil, né? Se você parametriza seu algoritmo, você praticamente não tem que mudar nada no código, né? Você só troca a classe, por exemplo, Quick Sort Strategy pela Bubble Sort Strategy, por exemplo.
Então, a ideia é essa. Bom, então por hoje é só, né? Então, na aula que vem, a gente continua fazendo mais exercícios sobre padrões de projeto.